Uma querida aqui. Sejam bem-vindos à nossa live Ola Conversa. E eu quero agora convidar chamar a nossa convidada da noite, né, que vai ter esse tempo conosco de partilhar suas experiências, esse tempo aqui na nossa live Conversa, nesse bate-papo aqui, que vai ser tão edificante, com certeza, em nome de Jesus, tá bom? Vou chamar a nossa querida Miriam Frois, a nossa convidada, para dividir tela comigo aqui e participar conosco desta hora, tá bom? Vamos lá, Bruno? Deixa eu ver, acho que o Bruno não está aí, não. Ah, está aí, muito bem, Bruno, seja bem-vindo. Como vai? Seja bem-vinda, Miriam Frois, tudo bem? Tudo Boa bem. Noite. Boa noite. Você está me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. Eu também estou ouvindo muito bem você, estamos bem aqui, Tá então bom. é um prazer muito grande recebê-la aqui, tá bom, Miriam? Eu não a conheci assim antes desse nosso encontro, né? Então foi um prazer muito grande conhecê-la. Eu acho que todos que estão aqui participando da live também vão ter um grande prazer em conhecê-la também, conhecer um pouco a sua história e conhecer o seu ministério, né? Miriam Frois é fundadora do MEGB, ou MEGB, Movimento de Ex-Gays do Brasil. Miriam também tem formação teológica e também em gestão logística, né, na Metodista de São Paulo, na Universidade Metodista de São Paulo. Também ela tem especialidade, né, em terapias de casais e de família, na visão sistêmica, né, e lidera o Ministério Candeia, né, que é um ministério de ajuda, né, de ajuda aos homossexuais convertidos a Cristo, né? Então, Miriam, a primeira coisa que eu queria que você contasse para a gente, né, como foi a sua conversão? Como foi que você chegou a esse encontro com Cristo? Claro, a gente não tem todo o tempo aqui, queria ficar aqui muitas horas para te ouvir, mas nós não temos todo o tempo assim. Então, em poucas palavras, assim, em poucas linhas, conte para a gente como foi que você, encontrando-se com Cristo, qual foram os impactos também dessa presença de Cristo, do Evangelho na sua vida? Amém. Eu agradeço a todos o convite do pastor. Eu estou até assim, parece que eu estou dando o meu testemunho pela primeira vez. Tem alguma coisa aí. Mas assim, só para sintetizar, eu vou só começar dizendo, não vou esticar, mas assim, eu tive um choque de realidade, né? Esse meu choque de realidade fez com que eu despertasse para que eu estava extremamente longe de Deus. Eu devia estar com os meus 25 anos de vida, né? E eu tive uma situação extremamente emblemática no centro de São Paulo, envolvida numa situação de droga, e ali eu tive, então, a minha primeira percepção de que eu precisava de Deus acima de tudo da minha vida, né? Como é muito comum, eu venho de um lar confuso, eu venho meus pais separaram, eu ainda com 7 anos de idade, e então, como a gente já sabe que a família, ela é base, ela é alicerce, esse meu alicerce, essa minha base, ainda aos 7 anos de idade, se perdeu, se ruiu. Minha mãe foi embora de casa, eu fiquei com sentimentos de abandono, né? E fui crescendo até a adolescência sem identidade. Então, eu não tinha uma identidade, eu não tinha uma identidade para eu me compreender como pessoa, como indivíduo. E aí, caí nas drogas, logo na adolescência, nas drogas, na homossexualidade, na perversidade, na promiscuidade, na pornografia, e tudo que você vê aí, eu me envolvi. Com 15 anos de idade, eu estava no centro de São Paulo, já frequentando boates gays, já frequentando a noite paulistana nos anos 80.
porque eu não sou tão nova, né? E foi numa dessas situações de envolvimento na noite que eu acabei tendo um susto muito grande. Não vou contar aqui, porque eu vou deixar para o meu livro, a história está contada no meu livro, eu não vou contar para vocês ficarem com curiosidade. Mas, assim, eu tive uma experiência muito emblemática, muito assustadora, e fez com que eu despertasse para Deus. Isso se deu em 1985. E ali começou o meu processo de redenção. Esse processo de redenção, ele percorreu durante 10 anos. Eu dei trabalho para Deus, essa é bem a verdade. Embora eu tivesse convicções de que eu precisava de Deus, porque eu também tinha referências familiares, né, cristãs, mas não foi tão fácil vencer as paixões do mundo, né? Não foi tão fácil, não foi rápido, não foi de uma hora para outra. Para mim virar as costas, de fato, para o mundo, levou 10 anos. Para mim tomar, de fato, uma decisão em que eu entrei no processo mesmo de convergência mesmo, virei a rota e dali estou até os dias de hoje, já quase 30 anos, né? 25 anos por aí. Então, muito bem, Miriam. Sim, você quer falar mais alguma coisa? Quer contar um pouco? Não, então, é isso que eu quero dizer. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu desenvolvi raiz de rejeição, raiz de abandono, porque como eu me sinto mais à vontade com você na tela, eu falando sozinha. Eu vou pedir o Bruno. Bruno, me deixa aqui então, não me tira não, tá bom, Bruno? A gente vai ficar junto aqui. Muito bem. Fica junto aí que eu prefiro. Tá bom. Então, pastor, assim, eu tive problemas de raiz de rejeição, sentimento de abandono em mim era muito grande, então minhas carências afetivas eram muito grandes, meu relacionamento com a minha mãe também muito conturbado, e tudo isso foi o cenário perfeito para que eu desenvolvesse homossexualidade por carência, por falta de identidade. Eu cair por esse caminho aí. Sim, então olha só, a irmã então passou nessa época por talvez uma questão de identidade, confusão na sua identidade sexual e tudo mais, né? Emocional, tudo. Emocional, isso tudo conduziu a sua vida para outros caminhos. Quando a irmã se converteu, que não vai dar spoiler, né? Seria o termo, né? Porque vai estar no livro, não é certo? A gente vai comprar o livro para ler a sua experiência, né? E já tem aqui a nossa amiga aqui, irmã, caminhando na verdade, dizendo que essa é uma história real que vi de perto, né? É minha irmã. É sua irmã, né? Caminhando na verdade, ela está firme aqui, né? E, então, mais uma pergunta que eu acho que logo assim de início a gente pode colocar para que a irmã possa compartilhar conosco. É possível existir ex-gay? Isso existe de verdade? Ou isso é impossível? Conta para gente. Aqui, ó. É sim, pastor, é sim. É um caminho difícil. Não iludo ninguém dizendo que é um caminho. Para falar a verdade, não é que eu não iludo, a Bíblia não ilude. A Bíblia diz que ele é estreito e que ele é muito apertado e que poucos são os que conseguem trilhá-lo. Então, assim, é um caminho realmente árduo, de muita renúncia, de muita entrega do eu, de muita entrega de nós mesmos, e você tem que entrar num processo de profundo relacionamento íntimo com Deus, de adoração e de conhecer Deus como teu pai. Eu precisei conhecer Deus, porque como os meus pais biológicos, eles falharam comigo, inerentemente à vontade deles, mas eles falharam comigo na criação. Eles, quando muito criança ainda, eles não foram capazes de me proteger. Então, eu sofri abusos sexuais diversos. Acho que dos 7 aos 15 anos, eu sofri uns 5 tipos de abusos, cada um num cenário, numa situação diferente.
Então, eles, como meus pais biológicos, eles não foram capazes de me proteger, que seria essa função do pai e da mãe, proteger uma criança até que ela tenha uma idade conveniente para seguir seu próprio caminho. Então, eu fiquei à deriva, né? Eu fiquei uma criança carente, problemática, sem identidade, etc. e tal. Então, quando Deus se revelou a mim, primeira coisa que ele começou a estabelecer comigo, um vínculo de confiança, porque eu não conseguia confiar em Deus. E eu não conseguia crer no amor de Deus. Eu tinha uma profunda dificuldade de crer nesse amor dele, né? Então, por isso que é demorado. Não tem uma fórmula que eu diga, olha, faz isso, faz aquilo. Cada pessoa vai desenvolver os seus próprios sistemas, porque de acordo com suas limitações, com as profundezas do seu coração, enfim, cada pessoa tem um ritmo. Eu demorei muito. Eu demorei anos para entender que Deus me amava e que, apesar de tudo, os meus pais também me amavam, porque eu também, uma coisa que Deus me ensinou é conhecer a história deles. Porque um dia Deus falou, conheça a história dos dois, para você entender por que aconteceu com você determinadas coisas. E isso foi libertador para mim também, né? Então, eu vejo muitos filhos se debatendo com seus pais, tendo mau relacionamento com seus pais, culpando muitas vezes seus pais de muitas coisas, mas não são capazes, às vezes, de olhar para a história desse pai, dessa mãe, e ver que eles fizeram o que eles puderam e deram o que eles tinham para dar, né? Então, a minha história é assim. E Deus foi me conquistando, né? Ele foi conquistando o meu coração e fazendo eu confiar nele como um pai. Então, eu desenvolvi a paternidade de Deus em primeira instância, né? Eu me senti filha. No primeiro processo de primeiro amor, que a gente chama, né? Quando a gente realmente faz aquela virada do mundo e vai para a casa de Deus e começa ali a caminhar os corredores das igrejas. Então, Deus começou, assim, a estabelecer comigo esse vínculo de confiança. Primeiro, ele teve que conquistar a minha confiança. Depois, nós fomos estabelecendo vínculos de relacionamento. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta a você, Miriam, em relação a sua grande experiência, né, o movimento evangélico, o movimento de ex-gays do Brasil, evangélico não, o movimento de ex-gays do Brasil e também o Ministério Candeia. Você deve lidar com muitas pessoas que passam pela experiência da homossexualidade, né? E na sua percepção, o que acaba conduzindo uma pessoa para esta experiência ou para esta percepção de si mesmo, né, em relação à sua sexualidade? O que leva uma pessoa a abraçar a homossexualidade como uma opção de vida? Você acha que a questão do abuso, você acha que a questão na infância, você acha que os conflitos familiares têm alguma influência nessa condição? O que você tem para dizer para a gente? Tem, porque quando você vai construir uma casa, você primeiro prepara o terreno, depois você prepara o alicerce, depois você ergue colunas e parede. A família representa tudo isso, que é proteção, é nutrição, é afeto, acolhimento, proteção de todos os aspectos que o pai e a mãe desenvolvem para uma criança, e que a ausência de tudo isso é como construir uma casa faltando algumas coisas. Você levanta uma parede sem alicerce, você levanta uma parede sem coluna, então essa casa ela fica vulnerável, essa casa ela fica sem uma força, sem uma estrutura de permanência longa, e logo ela vai se ruir. Geralmente, quando na infância a criança sofre alguns abalos emocionais dentro do lar, ela vai repercutir isso lá na adolescência, geralmente. Por quê? Porque na adolescência ela vai precisar de desenvolver quem eu sou. O que eu estou fazendo? Quem eu sou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Para que eu sirvo? O que eu vou fazer da minha vida? Muitos não conseguem
nem se estabilizar profissionalmente, porque não sabe o que vai fazer, ficam muito confusos. Por quê? Porque não alicerçou, não construiu o alicerce na vida dessas pessoas. Então, eu acredito, sim, que é aquele jargão bem que todo mundo fala. A família é a célula máter? Ela é a base, não tem como, e é a família tradicional. Eu estou me referindo à família tradicional. Eu não vou negar que o amor de um tio, o amor de um avô, de uma avó, o amor de um irmão, não supra. Sim, supre, e em muitos casos é muito benéfico. Mas se for pai e mãe debaixo de um núcleo familiar, e que não haja nenhum trauma para essa criança, eu posso te garantir 100% que essa criança vai atravessar a existência da sua vida com menos conflito e com menos problema para resolver, do que uma criança que lhe é roubado, ou lhe é tirado, ou lhe é omitido, quando em infância, muitas coisas. Com certeza. Deixa eu fazer uma outra questão. Hoje nós temos visto muitos pais que estão enfrentando assim grandes dificuldades, né, com seus filhos nesta área da sexualidade, né? São jovens que chegam para seus pais e dizem: olha, papai, mamãe, eu agora tomei a decisão, eu estou me assumindo, né, eu estou caminhando, fazendo esse caminho da homossexualidade e tal, e muitas vezes o que você percebe é que não houve exatamente um abuso, não houve alguma história, algum trauma nessa área, e que parece que esse comportamento está sendo aderido, muitas vezes por uma questão de momento. Vamos botar aqui, talvez uma questão de modinha, né? Uma questão do que a propaganda contemporânea tem levado alguns jovens a se comportarem assim. Você acha que isso é possível? E como que os pais devem lidar com os seus filhos numa situação como essa? Um jovem, uma jovem chega e compartilha dizendo que não vê nenhum problema e que está com um parceiro, né? E está com um namorado, com uma namorada, e vivendo assim, e os pais ficam muitas vezes muito fragilizados, sem saber, e isso acontece até mesmo nas famílias evangélicas, né? E o que você acha que os pais devem fazer numa situação como essa? Essa pergunta ela é muito boa, muito pertinente. Nós temos agora, nessa geração, nessa atualidade, uma questão a mais que vem somar com os problemas que já são recorrentes, que é os conceitos e valores da ideologia de gênero. Então, essa é uma moda, ou um conceito, ou um valor aplicado para os dias de hoje. E eles estão sendo aplicados nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nos grupos de amigos, pela internet, pela mídia, pela cultura, enfim, de mil maneiras ela está sendo incutida. Então, é mais uma situação para os pais ter que aprender a viver, a lidar. Por quê? Vai ter filhos que agora vão se tornar homossexual, não pelo cunho do sofrimento, como geralmente a maioria se desenvolve a homossexualidade, pelo cunho do sofrimento na infância, na adolescência, etc. e tal. Agora, muitos vão se tornar homossexual pelo valor da geração que está vivendo. Eu sou de uma geração em que nós íamos no gueto, né, nos finais de semana, e nos reuníamos lá, é o que nós chamamos de sair do armário, né? Então, você saía do armário aos finais de semana e ia em lugares, por exemplo, eu morava em São Paulo na época, e nós íamos em boates, barzinho, os guetos ali exclusivos para esse tipo de pessoa que desenvolvia homossexualidade. Então, ali a gente se sentia à vontade, sem se sentir com preconceito, com vergonha, ou alguém apontando o dedo, acusando, era como se todo mundo estivesse num lugar onde todo mundo fosse igual. Mas saiu dali, todo mundo tinha sua vida natural, sua casa, sua família, seu trabalho, etc. e tal. Agora nós estamos vivendo uma geração em que não é mais assim. Agora você vai para o shopping, os casais estão juntos, se beijam na sua frente, de mão dada, e tudo isso é muito natural, é muito comum,
Essa é a realidade pós-moderna, é a realidade para essa geração, ok? O que nós temos que fazer? O que eu sugiro aos pais fazer? Continuar na velha tradição, que é ela que vai salvar. É a palavra de Deus. Então, o que Jesus, já prevendo talvez isso, já disse: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. O que me salvou, pastor? Eu nasci num lar evangélico, mas isso não significou nada na minha vida. Nascer num lar evangélico foi preponderante apenas para eu lembrar que eu tinha uma semente plantada dentro de mim, que é a semente do Evangelho de Cristo. Mas nascer num lar evangélico não me protegeu de sofrer o que eu sofri, ou de viver o que eu vivi. Mas eu tive uma avó que, na ausência da minha mãe, essa avó plantou em mim a semente do Evangelho. Então, por mais que eu estivesse no mundo como eu estive, mergulhada dos pés à cabeça, ainda assim aquela semente gritava dentro de mim querendo germinar. Ela queria, o tempo todo, né? E então o que me salvou foi essa semente plantada na minha infância pela minha avó. Então, tanto que a crise que eu sofri, o susto e o choque de realidade que eu sofri, que eu falei que eu tive o primeiro encontro com Deus, eu lembrei que eu tinha uma referência cristã e que eu tinha onde me recorrer e eu tinha onde buscar socorro. E eu fui buscar socorro, né? Então, eu acho assim, estejamos nós hoje na pós-modernidade ou não, a palavra de Deus, tendo 2000 anos ou não escrita, é ela que ainda permanece. É ela que ainda vai nos salvar. É ela que me salvou há 30 anos atrás, e é ela que continua salvando os que Deus continua trazendo para eu cuidar dentro do projeto Candeia. Então, é a palavra. Então, quando você ensina um filho teu os preceitos da palavra e os mandamentos da palavra de Deus, ele pode ir numa roda de amigos que vai tirar um sarro dele, vai dizer um monte de coisa dele, e ele queira até fazer parte daquele núcleo para não se sentir diferente, coisa e tal. Mas dentro dele, ele vai saber que tem algo diferente. Dentro dele vai saber que ele é diferente. E para quem não tem essa mensagem, para quem não tem essa semente, é a mesma coisa, vai precisar colocá-la dentro pela palavra do Evangelho. Então não tem como escapar. Então a solução está em Cristo. De Amém. qualquer jeito está em Cristo. Amém. Quem tem a semente, o Senhor rega para que ela brote, e quem não tem a semente, aí cabe à igreja plantá-la, a semente do Evangelho no coração das pessoas para se converter a Cristo. Que é maravilhoso esse caminho. Assim, o que existe também, Miriam, o que está acontecendo hoje, né? Hoje está acontecendo, sobretudo nos lares evangélicos, né, uma certa pressão por parte dos jovens, dos filhos, que querem caminhar por este tipo de caminho, né? Querem assumir uma homossexualidade, seja por questão de moda, seja por questão de um desejo pessoal, seja o que for, né? E essa pressão emocional que os filhos conseguem exercer hoje sobre os pais é muito grande. Essa pressão é um fenômeno novo, né? Porque antigamente os filhos não tinham tanto poder de persuasão que hoje eles têm sobre os pais, né? Antigamente os pais não estavam muito preocupados se você... o que você ia falar, o que você ia sentir, isso é problema seu, você tinha que tocar a sua vida, isso, sair de casa, e enfim, você tem que tocar. Hoje não, hoje é um pouco diferente, os filhos se tornam adultos, permanecem dentro de casa e querem muitas vezes impor a sua agenda para os seus pais, né? E eles ficam pressionando, eles falam, mas eu quero ser amado por vocês, tem que aceitar o que eu estou fazendo, tem que aceitar essa minha opção, e muitas vezes saem de casa, ficam algumas noites fora e voltam, e se você joga um pouco mais duro ali, nem sempre
um dos cônjuges, né, o pai ou a mãe, aceitam também que essa pressão seja exercida, e isso tem sido um transtorno muito grande, né? E o apelo tem sido em nome do amor, né? Então, em nome do amor, esses filhos, eles têm chantageado seus pais a aceitarem um tipo de comportamento que, para eles, é absolutamente inaceitável, né? O que você diria a esses pais? Os pais devem fazer o quê? Radicalizar, eles devem acolher seus filhos, devem, não sei, dar alguma disciplina ou tentar fazer algo. Muitos são adultos já, né? Mais de 30 anos, muitas vezes. O que você aconselha esses pais a fazerem? De novo, eu aconselho esses pais a voltarem a olhar para a palavra. Nós estamos vivendo também uma geração de pais que tem medo de perder os filhos. E para não perder esses filhos, acaba abrindo mão de uma disciplina, de uma exigência maior. E esses filhos acabam crescendo assim, sem essa regra. Eu digo, sem limite. Eu digo para você, pastor, eu tive a minha mãe, foi uma mulher muito rígida, mas a rigidez dela foi um dos motivos que me salvou, inclusive de estar viva hoje. Na época, eu não entendia o rigor dela. O rigor dela me machucava e me feria, porque eu achava que aquele rigor era desafeto e desamor. Mas quando eu entendi, amadureci e Deus me ensinou, eu fui entender que o amor dela e aquela pressão que ela fazia em cima de mim para querer que eu saísse da vida gay, que eu trabalhasse, que eu estudasse, que eu fosse alguém na vida, que eu fosse honrada, digna e etc e tal, aquilo não era uma pressão chata, aquilo era amor. Era uma maneira diferente de amar? Era, mas era amor. E foi este rigor da minha mãe que depois, anos depois, na maturidade, eu fui descobrir que me salvou muitas vezes de estar, hoje não está nem aqui falando para você. Então, assim, eu acredito que os pais precisam parar de ter medo de perder os seus filhos. E confiar, desculpe, e confiar que Deus cuida dos seus filhos. Eu também fui uma filha que ficava 3, 4 dias fora de casa. Minha mãe, naquela época, nós não tínhamos internet, no mínimo uma linha telefônica dentro de casa, e que eu não era habituada a ligar para minha mãe, olha, mamãe, agora eu cheguei, agora eu saí, agora eu estou chegando, agora eu estou voltando. Não dava a mínima satisfação. Simplesmente saía, vamos supor, numa sexta-feira e só voltava numa terça, numa segunda. E ela não tinha controle sobre isso, ela não sabia onde eu estava. E ela conta que um dia, e a família pressionava ela, a família perguntava para ela, escuta, mas fulana, você não se preocupa com ela? Você não se preocupa dela morrer, dela... E minha mãe falava, me preocupo muito, eu oro muito por ela, mas enquanto Deus não fizer uma obra na vida dela, eu tenho que viver, e eu tenho que tocar a minha vida. E eu não posso deixar de dormir 3 noites que ela vai ficar fora. Eu tenho que confiar que Deus vai cuidar dela. E que alguma notícia que ela quer cometer sobre a vida dela fora de casa vai chegar a mim. Essa era a resposta que ela dava. Então, ela confiou. Ela me entregou para Deus, mesmo indo para o mundo. Então, eu acho que os pais de hoje precisam ser mais forte, mais firme. E parar de ter medo de perder esse filho. Minha mãe, de certa forma, chegou a me perder, mas Deus me trouxe de volta. Amém. Então, nós entramos num processo, pastor, de fé. Então, os pais também precisam confiar mais que esse filho foi emprestado a ela para ser mãe e cuidadora aqui na terra? Sim, mas antes de tudo, esse filho é do Senhor. Então, eu acredito que essa mãe que encontra dificuldade de ajuste com esse filho, de prender esse filho, etc. e tal, essa mãe precisa também de ajuda espiritual e ela precisa também de fortalecimento espiritual. Sim. Amém? Então, eu acho que tudo está na palavra, não tem como escapar dela.
do meu ponto de vista, não tem como você escapar dela. Os pais devem permanecer firmes na palavra, Firme no rigor Deus, dela, no rigor da palavra, nos preceitos que Salomão nos pontua. Nossa, como Salomão nos ensina para a vida, Salomão nos ensina para viver na terra. Tudo que Salomão te ensina não é para a eternidade, de certa forma, é para você viver na terra. Então, nós temos que aprender os preceitos da palavra. Então, tanto o pai como o filho, ambos têm que estar na palavra e se socorrer nela. Essa foi a sua grande experiência, né? Então, a sua palavra para algum pai... A da minha família, da minha mãe, todo o processo familiar, tanto meu pessoal como meu familiar, se processou num processo de fé e confiança na palavra de Deus. Quando eu perguntei para você se existia ex-gay, né? Na verdade, eu queria que você desse o seu depoimento, mas aqui na nossa... Alguns amigos comentando aqui, a Ionice Rodrigues falou, existem ex-alcoólatras, ex-drogados, ex-prostituta, por que não ex-gays, né? Ela está falando aqui, né, dando o seu depoimento, né? A Ionice continua ainda falando, temos que lembrar que tudo é pecado e aprendemos que podemos ficar livres deles, por que não se libertar da homossexualidade? Miriam... Hoje, pois não. Por favor, diga o seguinte, de onde que vem essa ideia de que alguém que enverede pelo caminho da homossexualidade não possa depois se arrepender dele, não possa depois rever os seus caminhos, mesmo à luz da sua relação com Deus, né, mesmo à luz das Escrituras Sagradas, não possa retornar e fazer um outro tipo de vida? De onde vem essa ideia, dessa fixidez, essa ideia de que alguém que caminhe por essa estrada não possa fazer um caminho de retorno? Olha, eu acho assim, que você tem que ter convicção do que você quer para a sua vida. Hoje, eu digo que eu sou o que sou, uma ex-gay, porque, primeiro que o pecado eu passei a ter repúdio do pecado. Não só o pecado da homossexualidade, todo tipo de pecado, tudo aquilo que eu possa vir fazer e que vai desagradar ao meu Deus, então eu evito fazer. Sobre as paixões de uma pessoa na homossexualidade, ela se considerar ex ou não, aí vai depender dela com ela mesma. Nós temos casos de pessoas que caminharam por muitos anos, subiram aos púlpitos, pregaram conversões e depois retrocederam. Para esses, eu digo que eles não quiseram permanecer no caminho estreito. Houve momentos nesse caminho estreito que afunilou demais e ele não teve capacidade, força espiritual e emocional para suportar o embate daquele caminho. Então, ele simplesmente desistiu da caminhada. Agora, durante muitos anos, para mim foi muito difícil vencer, porque eu tive que vencer a mim mesma, eu tive que vencer os meus gatilhos, eu tive que vencer os meus pensamentos, eu tive que vencer as minhas falsas crenças, eu tinha muita bagagem, a minha bagagem era muito pesada, e eu levei anos para ir se desfazendo aos poucos de uma coisa e outra, uma coisa e outra. Então, eu digo para você, eu continuo no caminho estreito? Eu continuo, claro. Só que hoje eu tenho plenitude, hoje eu tenho paz de espírito, hoje eu não tenho medo da homossexualidade, eu não tenho medo de uma mulher se aproximar de mim, eu não tenho medo nenhum, absolutamente nenhum, de conviver com uma mulher, de ter um relacionamento de amizade, ou seja o que for, eu não tenho isso, desapareceu no meu coração. Tenho uma boa relação com os homens, eu, aliás, gosto até mais da amizade dos homens até do que das mulheres no trato do relacionamento. Eu acho que homem é mais tranquilo em algumas áreas. Já rejeitei uns 3 pedidos de casamento, já rejeitei, porque não era o meu momento, inclusive, porque eu não estava ainda emocionalmente pronta, plena, né?
E aí essas coisas passaram. Por outro lado, eu optei por estar só, porque eu gosto de servir a Deus. Eu gosto de servir na obra de Deus. E a própria Bíblia diz que a solteira tem disponibilidade maior para a obra do Senhor. A casada vai ter que cuidar do marido. Então, entre o marido e Deus, eu prefiro Deus. Verdade, tá certo. Eu acho mais vantajoso, embora que a solidão também tem seus meandros, né? Estar só. O apóstolo tem seus momentos, claro. O apóstolo Paulo fala, né? É bom que o homem não esteja só. Por outro lado, ele fala assim: é bom que o homem não se case. Então, aí vai depender de cada um de vocês. É verdade. No fundo, a gente sabe que o cristianismo é uma religião. Vamos botar assim, do ponto de vista da linguagem, né? É uma religião que reconhece a condição de solteiro como uma condição abençoada diante de Deus, né? São Sim. poucas religiões que partem desse princípio, né? Uhum. Isso a igreja tem que aprender a resgatar, porque a igreja hoje fica muito preocupada que os jovens se casem logo, né? Me parece que essa não era muito a compreensão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo identificava que a solteirice tinha muitos aspectos positivos e que a igreja deveria ser tolerante, não só tolerante, mas deveria apoiar os jovens que não quisessem se casar e não forçá-los, né? Por qualquer outra questão, né? Mas deixa eu lhe fazer uma outra pergunta em relação à igreja, né? O canal Teologia e História aqui, o CTH, ele está dizendo aqui que durante muitos anos de ministério já lidou com alguns jovens, né? Estavam tentando abandonar a prática da homossexualidade. Mas ele está dizendo aqui que, porém, as nossas igrejas não estão muito preparadas para receber essas pessoas, né? Ele tem percebido que tem sido difícil, né? Tem sido difícil a igreja compreender, né? Compreender esse problema, né? Eu vou voltar à questão da igreja, mas deixa eu aprofundar um pouco, depois vieram outras perguntas sobre a questão dos pais. A Bíblia Anastácio está falando: os pais não podem negar a verdade do evangelho aos seus filhos, quer doa ou não, precisa ser dito que a homossexualidade é pecado, leva ao inferno, falar em amor, porque o amor e a verdade curam, né? A Vanessa da Silva fala o seguinte: passei isso com minha filha e, graças a Deus, por suas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã, agradeço a Deus por ter me ouvido, pela tão maravilhosa libertação da minha filha. Então, a Vanessa está contando aqui que ela viu, assim como você, né, deu seu depoimento, ela... Muito bem, vamos voltar à questão agora da igreja, né, da igreja. Você acha que a igreja não está preparada para passar por essa experiência, ou mesmo essas pessoas também que passam por essa experiência homossexual, elas também não sabem se colocar muito no contexto da comunidade? As duas coisas. Eu vou falar baseado na minha experiência. E ao longo desses 25 anos caminhando com Cristo, a igreja não esteve, não está e talvez não vai nunca estar. Primeiro porque eu inclusive, tive minhas crises com a igreja. Eu tive minhas birras com a igreja. Porque como você chega do mundo e adentra os corredores da igreja, você chega ferida, carente, você chega a um poço de problema. Lá você vai encontrar outros iguais você. Então, é lógico que eu tive problemas de relacionamentos, eu tive problemas de liderança, eu tive tudo isso, e eu culpava os meus líderes, que não davam conta de resolver os meus problemas, de compreender a intensidade e a imensidão dos meus problemas. Só que com o passar dos anos eu fui amadurecendo e Deus foi trabalhando comigo, em todo tempo eu voltei a lente para mim mesma e descobri que o problema, de certa forma, não estava neles, mas em mim mesma. E eu consegui, com eles ou sem eles, com alguns ou com outros. Claro que Deus preparou muitos líderes que
conseguiu pegar na minha mão, não, vamos, vem cá, vou mais uma milha com você? Tive, mas eu tive aqueles que me deixaram pelo meio do caminho, que se sentiram impotentes diante da minha problemática, e simplesmente se afastou, como quem diz, olha, vai ficando aí, vai frequentando a igreja aí, e Deus vai dar um jeito em você. Mas Deus deu, graças a Deus. Isso acontece, você tem toda a razão. Às vezes a gente não sabe lidar com a situação, simplesmente não isso, sabe. Né? Não vai fazer o quê? Né? A gente e outra, a demanda da igreja ela é grande, a demanda da igreja não é só com a homossexualidade, é com casais, é com drogados, é com alcoólatras, todo esse tipo de problema dentro da igreja. E isso vai cair no gabinete pastoral. Verdade. Então, eu acho que o pastor, às vezes, ele consegue se dar melhor com algum problema, alguma problemática, às vezes por empatia ou não, enfim. Mas tem problema que, para ele olha e fala, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. É muito grande o problema dessa pessoa. Sabe, Miriam, eu tive um aluno do seminário que uma vez falou assim, pastor, imagine que chegue na sua igreja um homem que fez uma cirurgia de transformação, né? Ele é um transexual, e ele se casou novamente, se casou com um homem, adotaram uma criança, vivem como uma família. Aí essa família vai para a sua igreja lá e esse homem se converte. O que o senhor diz para ele? Olha, eu pensei, eu digo para ele ir para a sua igreja, porque eu não sei muito o que eu devo falar. Essa é a pergunta do canal Teologia. Mira, eu nunca peguei esse caso, mas quando a pessoa faz uma cirurgia de mudança de sexo, como essa pessoa vai se socializar ou conviver dentro de um sistema religioso, muitas vezes parcial? Então, nós temos, eu conheço casos assim, aí é bem emblemático essa situação, porque se ela fez uma mudança de sexo e ela se converte, emocionalmente, espiritualmente, humanamente falando, ela vai voltar no processo biológico dela, porém, sem o órgão a qual ela mudou. Então, na minha opinião, essa pessoa vai ter que viver o resto da sua vida, como que eu posso dizer, como um eunuco mesmo, mas isso não impede dessa pessoa viver plena, porque, na verdade, tudo está na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aí você vira para mim e pode me perguntar, tá, mas e a eternidade? Como que essa pessoa vai para o céu? Ué, Jesus disse que no céu não se dão em casamento, não se dão em namoro, em nada, que esse tipo de coisa no céu não importa para Deus, porque lá o nosso corpo será outro. Será glorificado. Então, se ela mutilou o corpo dela aqui, e mas converteu o coração a Cristo, o que está valendo é o coração, o que está valendo é o seu espírito com Deus. Sua alma em Cristo. Agora, é lógico que ela vai ter sofrimentos físicos, porque ela vai ser banida, no sentido de que a vida dela não vai ser mais dentro da normalidade de antes. É o preço da escolha, né? Muitas coisas que eu fiz na minha vida, eu pago o preço até hoje. Mesmo vivendo hoje dentro da minha plenitude de vida e etc e tal, eu vivo. Mas eu sei que muitas coisas que eu deixei de escolher lá atrás por mim mesma, hoje me faz falta. Né? Então, é a vida, né? A vida tem são as escolhas. Esses preços, né, que a gente acaba pagando, né, em função das decisões que tomamos, né? Agora, Deus vai caminhar com você, independente de qual você vai estar, mutilado, não mutilado, Deus quer o teu coração diante dele, a tua comunhão com Deus, a tua vida com Deus, caminhando ali para ele te encher de alegria, de paz, de espírito e de vitória. É isso que Deus quer, é ser nosso Pai, é ser nosso Senhor da nossa vida. Se a gente se estragou muito fora da presença de Deus, tá bom, ele vai tentar trazer algumas coisas de volta, mas se não der, pelo menos o coração de pedra ele vai transformar num coração de carne. Amém. E isso já é muita coisa para os dias de hoje, né?
Bom, a gente tem visto hoje algumas igrejas que têm se formado em torno dessa temática, né? Igrejas que se tornaram assim igrejas, vamos botar assim, para homossexuais, né? Igreja onde as pessoas têm... A inclusiva, né? São chamadas de igrejas inclusivas, exatamente. Há também líderes religiosos, pastores, que acreditam que a igreja precisa, que a Bíblia Sagrada precisa ser adequada a essa nova temática, né? Precisa ser lida de um outro jeito para tentar incluir também essas pessoas, né? Nós temos visto muitas pessoas dentro da prática da homossexualidade, mas elas não perderam esse desejo de Deus, a vontade de orar, a vontade de... Como é que você tem lidado com isso, com esse ministério, com ex-gays? Como é que você tem feito, como você tem aconselhado a essas pessoas que querem conciliar a sua prática homossexual com o seu caminho dentro do Evangelho? É outra situação muito emblemática. Mas essas pessoas, para mim, caem no mesmo cunho das que desistiram. Talvez de uma situação diferente. As que vão para a teologia da inclusão, no meu ponto de vista, também desistiram de alguma forma. Deixaram de lutar e de enfrentar o caminho estreito em algum momento também. Só que digamos que ele foi mais esperto e foi viver os deleites, tentando associar fé, espiritualidade e sexualidade dele. Não vai funcionar. Porque ele pode ter um coração sincero diante de Deus, e eu acredito que muitos têm. Eu acredito que muitas pessoas que até vivem na teologia da inclusão têm uma vida de comunhão com Deus, mesmo, de verdade. E quem sou eu para julgar o coração das pessoas? E quem sou eu para dizer se as pessoas têm ou não têm comunhão com o Senhor, independente de onde elas estejam? Eu não posso jamais mencionar sobre isso. Mas eu posso dizer que, na minha opinião, ela desistiu em algum momento de lutar e foi querer que o caminho ficasse mais fácil para ela, né? Então, ela não conseguiu deixar os desejos do deleite. Que deleite é esse? De olhar para uma pessoa do mesmo sexo, desejar estar com ela e possuí-la. Então, não foi capaz de vencer isso. Se não foi capaz de vencer isso, então não foi capaz de vencer o caminho estreito. Porque a Bíblia diz que nós temos roupas velhas, a gente vem para a igreja, a gente vem do mundo para Cristo, para o caminho de Cristo com roupas velhas. E que não adianta fazer remendo, não adianta colocar remendo novo em pano velho, que as coisas se desgastam. Então, eu acho que isso, para mim, é um remendo de pano novo com roupa velha. Remendo novo com roupa velha. A coisa vai se esgarçar. Você tem que trocar tudo, deixar Deus despir você e te dar novas vestes. Então, para mim, essa pessoa está no mesmo caminho de quem desiste e volta e etc. E tal. É a mesma coisa. Sim, entendi. Claramente isso. É a mesma coisa. Penso como você. Eu acho que isso tem sido um problema bastante grave mesmo, né? Essa tentativa de adequar, né? Adequar o Evangelho à nossa vida e não a nossa vida ao Evangelho de Jesus, né? Eu tentei pôr a Bíblia dentro do meu valor e do meu conceito, não eu entrar no conceito e nos valores dela, né? Porque é aquela coisa, quando a gente não tem o Evangelho no coração, né, nós acabamos sendo assim guiados pelo senso de prazer, né? Então, o que é o prazer? É aquilo que me dá satisfação, é aquilo que me completa, é aquilo que de alguma maneira me traz felicidade, realização, né? Então, aquilo que é prazer para mim, eu vou em busca dele, não importa onde ele esteja, eu quero que ter a satisfação, né? Ter o resultado benéfico para mim, segundo o que eu penso, o que eu acho, né? Mas quando a gente tem o Evangelho de Cristo no coração,
A gente troca a ideia da busca pelo prazer pelo senso de valor, né? Então, eu olho para algo, eu desejo algo, e eu, ao invés de me direcionar imediatamente para aquele alvo, eu vou para a minha escala de valores e olho e pergunto, esse alvo que eu estou buscando, vale a pena? Isso está adequado ao meu senso de valor? Não, não está. Então eu abro mão desse objeto de desejo em função dos meus valores, né? Não, está adequado, então eu posso me deleitar nesse prazer, uma vez que ele esteja ajustado ao meu valor. Então, o que a gente percebe hoje é que a escala de valor está sendo totalmente destruída, né? Ela está sendo totalmente fragilizada em função do apelo, do desejo, do apelo do prazer. Nós vivemos sob o império do prazer. Exatamente. E aí você tem que escolher a que Deus você quer servir. Se é o Deus dos prazeres da tua carne, da tua vontade, ou se é Deus. Então, você tem que escolher. E o que vai te ajudar a vencer isso são convicções, né? São suas convicções. Eu tive convicções firmes do que eu queria. Eu experimentei no mundo, vivi 20 anos na homossexualidade, vivendo tudo que eu quis viver. Quando eu tomei a decisão, foi convicto. Eu tinha certeza de onde eu estava vindo, eu não tinha certeza muito de onde eu ia parar. Eu não sabia, porque quando a gente vem do mundo e nós nos convertemos, a gente não tem muita certeza. Como nós não temos vida com Deus, intimidade com Deus, nós temos muita dúvida, muitas perguntas, e medo de não dar certo. A pessoa que se converte da homossexualidade, inclusive, ela acha que não existe vida fora da vida gay. Ela acha que depois daquela vida gay não existe mais nada de bom para ser vivido. Então, enquanto a pessoa pensa desse jeito, ela não consegue mudar de estágio, ela não consegue passar para transpor os obstáculos. Então, ela tem que acreditar que depois de uma determinada montanha, ela vai encontrar uma colina verdejante, entendeu? Então, por isso que muitos desistem da caminhada. Agora, nós temos que ter uma plena convicção do que você quer. Eu me cansei de tanto sofrimento, de tanta coisa, porque eu tive felicidade na vida gay, eu tive momentos felizes, claro que tive. Lógico, se eu não tivesse, eu não teria ficado tantos anos como fiquei. Eu tive, sim. Mas o resultado não era bom de tudo aquilo no final, para mim. E era o resultado que me cansou. Os resultados que eu fui tendo ao longo de 20 anos. Que eu acordei e falei, mas não fiz nada. Não realizei nada, não fiz nada. O tempo passou. E quem eu sou? Continuo sem saber quem eu sou. E aí, então, eu tive que fazer essa reversão. Então, é um processo de decisão mesmo. Decisão. Ou você decide ou você não decide. E aí, depois que decidiu, é aquele negócio, estamos na chuva, vamos se molhar. Vamos ver o que tem lá na frente. Você tem toda a razão, porque, assim, numa sociedade como a nossa, ainda, as rupturas que alguém faz para assumir esse papel, assumir esse caminho da homossexualidade, são várias rupturas e muito profundas, né? Então a pessoa rompe com Deus, ela rompe com a família, ela rompe com os valores, rompe com as escrituras sagradas, então ela vai rompendo, é um processo disruptivo muito profundo, não é verdade? E muitas pessoas que depois desse processo, elas não sabem... Tem que voltar a ligar tudo de novo. Não sabem mais como voltar, né? Como fazer. E aí que eu quero fazer a pergunta a você, Miriam, você que tem esse ministério, você que tem esse trabalho tão importante. Supor que alguém que esteja ouvindo a gente aqui, ou que vai ouvir esse vídeo em algum momento, porque isso vai ficar disponibilizado na internet, né? Na rede, para quem quiser ouvir. Alguém que queira e que tenha essa liberdade, por mais que queiram assim impedir a pessoa de ter a liberdade de refazer os seus caminhos, porque todo ser humano tem o direito de fazer e refazer os seus caminhos. Ninguém pode impedir isso.
Isso é uma brutalidade que se faz hoje com as pessoas que querem refazer os seus caminhos. Essa é uma liberdade que o ser humano tem. Ninguém pode dizer, não, você chegou nessa posição, você não pode mais sair dela jamais. Você tem que ficar prisioneiro aí, você tem que ficar aí, nada pode demover você. Isso eu acho assim, que é de uma estupidez, de um obscurantismo, de uma coisa absurda, né? Porque todo ser humano tem o direito de fazer e refazer seus caminhos. O que ele deve fazer? Alguém que queira refazer os seus caminhos. Então, eu queria, a partir disso que você me perguntou, pastor, muito pertinente, inclusive, vai me dar a oportunidade de falar um pouquinho do movimento. Nós estamos vivendo agora, durante os últimos 20 anos, nós vivemos o cerceamento dos profissionais da psicologia, né, os profissionais da mente, da saúde mental. Agora mudou o cenário, agora nós estamos entrando num novo cerceamento, que é a liberdade de expressão religiosa. Então, esse é um outro problema que está a caminho. O Brasil ainda não sofre tanto essa perseguição, mas ela é muito discriminada. Mas a gente ainda está vivendo uma zona de conforto. O que nós sofremos é mais preconceito, por conta dessa mídia que fala muito da ideologia de gênero, que nasce gay, que você tem que ser gay, que o mundo tem que virar gay, etc. e tal. Então, o mundo está olhando muito para essa questão. E quando você vem com uma situação contrária, você entra em conflito, você entra numa trincheira, você entra numa zona de conflito ali. Então, o que acontece? Durante os últimos 30, 40 anos, Deus usou. Agora eu vou dizer uma clareza. Deus usou os ministérios de ajuda para ajudar a igreja paralelamente no processo da homossexualidade. Então, nos últimos 40 anos, foi assim que Deus agiu, ajudando pessoas no íntimo, no particular, nos gabinetes pastorais, fazendo aconselhamento. Eu faço aconselhamento há mais de 20 anos, secretamente também, porque ninguém sabe quem são meus aconselhados, etc. e tal. Ok, esse é um fato. O outro fato é que esse conceito cultural de ideologia de gênero permeando o mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, vem jogar sobre nós um cerceamento que está nos roubando o direito. Então, o que Deus tem feito nos últimos tempos? Os movimentos. Nos Estados Unidos já existem movimentos que é a mesma coisa. A ideologia de gênero está lá erguendo a bandeira dela, está lá erguendo, dizendo que eles são isso, eles precisam disso, eles merecem, são merecedores disso, daquilo, de proteção aqui, proteção ali. Lute pelos direitos deles, não tem problema. Fiquem à vontade. Só que a liberdade é para todos. Então, o que Deus começou a fazer? Levantar alguns corajosos aí, espalhados no mundo inteiro, para erguer também essa bandeira. E é como se Deus estivesse dizendo assim para nós: mude a tática agora. Mude a tática. Porque se vocês ficarem nesse mundo fechado, só das paredes da igreja e dos ministérios, vocês nunca vão ser ouvidos. E a voz deles estão sendo mais alta do que a de vocês. Então, vá também para as ruas fazer alguma coisa. Faz barulho também. Então, nos Estados Unidos, existem outros ministérios, na Europa, aqui na América Latina, existem movimentos ex-gays espalhados pelo mundo inteiro. E não tinha no Brasil. O Brasil ainda não militava, porque nunca teve alma militante. Eu também não tenho alma militante, mas eu tenho um coração adorador. Eu sou adoradora. E Deus falou assim: vocês têm um direito, usa eles. E foi quando nós fomos no Ministério de Direitos Humanos. A minha pretensão de ir naquele lugar, nada mais não foi um sinal de protesto, não. Foi declarar naquele lugar para a nação inteira escutar: eu existo por Cristo. Eu existo porque Cristo me livrou do império das trevas. Eu existo e por Cristo quero viver. Longe da homossexualidade. Você está se referindo ao ex-gay. Quer dizer, o ex-gay é uma realidade, é uma pessoa que abandonou esse caminho e ele
quer ser reconhecido como ele tal. Quer e ele precisa. E daqui para frente, ele vai ter que se posicionar de forma mais arrojada, se ele quiser algum espaço, porque o futuro nos prepara certamente que logo eu não vou poder nem dar meu testemunho. Porque nós já temos lei no Brasil que criminaliza. Se eu der essa live que eu estou fazendo, alguém pode se sentir ofendido com ela e querer me processar por alguma coisa que eu disse. Eu disse tudo em foro íntimo. Tudo que eu disse aqui foram experiências pessoais, de foro íntimo. Mas alguém pode se sentir ofendido com a minha fala. Então, entendeu como a coisa está complicando? Então, Deus está nos dizendo para o dia de hoje, ajam muda a estratégia, vão também manifestar, só que manifestar a minha glória, manifestar o meu poder sobre a vida de vocês, e contra fatos não há argumento. Então, se alguém quiser contestar que eu não sou, ou que eu deixei de ser, ou que não, é a minha vida. Maior autoridade sobre a sua experiência é você mesma, né? Sou eu mesma. Né? Então, assim, nós temos que mudar um pouco. A igreja, ela tem que parar de se deixar intimidar. Eu não estou dizendo para sair aí guerreando, não. Mas estou dizendo que a igreja precisa ficar mais forte, mais profética e mais vencedora, mais, sabe, dizer, pera, me respeita. Você quer respeito, me respeite também. Eu também, você existe? Eu também existo. E eu já tive do seu lado, estou do lado de cá agora, então respeita eu do lado de cá. Então, nós temos que agora nos manifestarmos em forma de movimento. Mas, digo ainda mais completando, não de uma maneira rançosa, não de uma maneira vingativa, não de uma maneira legalista, muito pelo contrário, de uma maneira amorosa, dizendo ao mundo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Então, louvado, é essa mensagem que eu tenho que passar. Não é de briga, não é de discussão, não é se degladiar com o mundo. Eu não tenho que julgar o mundo, quem julga o mundo é Deus, não sou Glória eu. Glória a Deus por isso. O que você pode dizer é o seguinte, né, Miriam? Todo ser humano importa e todo pecado pode ser perdoado, né? Eu li hoje na palavra de Deus o apóstolo Paulo, não repreenda, porque você não sabe a obra que Deus pode fazer de arrependimento naquela passagem. Eu acho que está em Romanos 14 essa palavra. Sim, entendeu? Sim. Então, nós não podemos ficar julgando o mundo, nós precisamos parar de brigar com o mundo e julgar o mundo. O mundo quem julga é Deus. Agora nós temos que começar a brilhar, a salgar o mundo. Testemunho, né? A dar o nosso testemunho. Glória eu tenho visto muitos perdendo muito mais tempo brigando, degladiando na rede social, porque agora a lei tal vai ser julgada no STF e aqui e ali. Para! Nós não temos como conter tudo isso, isso aí vai avançar cada dia mais em nosso meio. O que nós podemos... Está dizendo aqui, dizer ao mundo que sou nova criatura, aleluia, né? E que do império das trevas o Senhor me libertou. Então, essa é a minha voz que vai ficar ecoando nas gerações futuras. Eu estou envelhecendo. Eu já estou há 25 anos na estrada. Logo, os que eu me formou já foram embora para a eternidade, já estão descansando no Senhor. Daqui uns anos eu vou descansar no Senhor. E essa geração que vai ficar? Quem que vai ecoar no ouvido deles? Não, mas tinha um povo aí esquisito, um povo maluco, que falava que a homossexualidade era possível e que eu quero saber desse negócio aí. E ele vai atrás do que foi dito, do que ficou gravado, do que ficou escrito no livro, nos artigos, nas reportagens, e vai ficar a nossa palavra, porque é igual a palavra de Deus, ela passou de geração em geração e ela permanece. Então, o nosso testemunho também vai ficar de geração ecoando aí. Miriam, quando é que sai o seu livro? Ai, pastor, que pergunta difícil. Ele está praticamente pronto. A Maísa Monte, a nossa querida aí de Niterói, que está sendo exato. a revisora dele, ela pega no meu pé, mas ela briga comigo que eu fico procrastinando o finalzinho dele.
Mas eu creio, pastor, que em breve, em nome de Jesus, em breve. O seu testemunho tem que ser contado, ainda mais que você não está dando spoiler para ninguém. O livro tem que sair em breve, senão a gente não vai saber. Quero. Eu falo, Senhor, eu quero que meu livro saia, depois o Senhor pode até me levar embora, porque ele fica aí. E se o anticristo botar fogo nele, o Senhor manda uns escapar aqui, escapar ali e cair na mão certa. A Elizabeth está falando aqui, a Elizabeth Marques, quero muito ler esse livro. Eu também, Elizabeth, quero muito ler esse livro mesmo. A Maísa Monte está aqui, está assistindo tudo, ela está falando aqui, está aqui com a gente, a Maísa. Amém. Muito bem, olha, muito obrigado. É isso. Miriam, muito obrigado pela sua... o seu testemunho é muito poderoso, é muito amoroso, sabe? Eu acho que você está no tom certo, é que nem aquela testemunho do cego que Jesus curou, né? Os fariseus queriam apertar para saber se tinha sido curado mesmo, se não tinha, e pergunta o pai, pergunta a mãe. E quando chegaram nele, apertaram para lá, apertaram para cá, e aí ele falou o seguinte: olha, meu amigo, eu só sei uma coisa, né? Que eu era cego e agora eu vejo, né? Eu digo a mesma coisa, eu só sei de uma coisa, eu era gay e não sou mais. Isso é poderoso, isso é um testemunho maravilhoso. Mira, as pessoas que querem contato com você, a Maísa está falando aqui, como é que as pessoas fazem, que querem conversar, querem trocar e-mail, querem se abrir com você, querem a sua ajuda de alguma maneira, se é que você pode oferecer também ajuda. Como é que as pessoas podem fazer? Olha, eu tenho o meu telefone, eu não omito ele a ninguém, ele é aberto, ele inclusive está até na página do Facebook no MGB, né, que é MGB, Movimento Ex-Gay do Brasil. Está lá o meu telefone. Estou traduzindo para os cariocas. MEGB, MEGB. Perfeito. No tom carioca. E lá tem meu telefone, e as pessoas podem fazer contato comigo, o meu DDD é 14 98152 6132. Pessoas podem fazer contato 14, comigo. Código de área 14 98152 6132. Perfeito, tá bom. Acho que deu para o pessoal gravar aqui. Quem tiver interesse em conversar, em trocar experiências com você, acho que vai ser muito útil. Que Deus te abençoe muito, Miriam, muito mesmo, e que você continue corajosamente sendo essa voz que proclama a transformação que Deus é capaz de fazer na vida de um homem e de uma mulher que se entregue nas mãos de Deus, né? Amém. Então, Deus, confia no Senhor de todo o teu coração. A palavra de Deus, confia no Senhor e não estribe o seu coração. Não ponha dúvida nele. E eu queria deixar uma mensagem que está em Provérbios 4:18, que ela é a premissa da minha vida. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Glória até ir para a eternidade descansar com o Senhor. Amém. Aqui não está fácil viver. A vida realmente não é tão fácil. Mas em Cristo Jesus ela fica doce. E nos braços do Senhor, tudo a gente pode. Amém? Bom, a Rosibete já botou aqui o seu telefone nos comentários, quem quiser depois pegar, tá bom? Já está aqui nos comentários aqui do YouTube, tá bom? Olha, Miriam, você tem agora aqui um amigo, um irmão, tá bom? O que você precisar, estamos por aqui. Deus te abençoe, quero apoiar você no seu ministério aí, na sua luta, na sua caminhada, e continue firme, o seu testemunho é poderoso. Amém. Eu que agradeço muito a oportunidade, cada porta que se abre em prol de nós podermos falar, testemunhar, é uma oportunidade que a gente tem. Cada convitezinho, cada momentozinho que a gente tem, é uma maneira da gente estar brilhando e salgando aí para todo mundo. Então, eu que agradeço imensamente, é uma honra para mim estar aqui. Amém. Tá bom, então Deus te abençoe, Deus abençoe a vocês que estão aqui na nossa live nesta noite, até essa hora com a gente, quase 11 horas da noite. Nossa, né? Nós passamos do horário, né, pastor? Passamos um pouquinho do horário, Olha, um grande abraço, Deus te abençoe, Deus te guarde,
Deus te proteja de todo o mal. É Amém. a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Miriam? Amém, amém. E a todos Deus nós. abençoe a todos. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, a nossa live Amém. Hora Inspira. Deus te abençoe, Miriam. Tchau. Boa noite. A paz do Senhor. Tchau.